Nós nunca estivemos tão cercados por estética de sonho. Ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão distantes do sonho como experiência simbólica, coletiva, significativa. E se nós olharmos para a história da humanidade, o sonho sempre esteve muito presente. Nós temos vários exemplos de épocas e culturas em que os sonhos eram utilizados como ferramentas para autoconhecimento, como matéria-prima para arte, como método de investigação científica. Mas aos poucos, essa escuta foi se perdendo. A aceleração da vida moderna, a digitalização da atenção, tudo isso contribuiu para que o sonho fosse perdendo espaço, porque as mudanças na sociedade contemporânea reduziram o espaço para aquilo que não é imediatamente útil. Hoje, os sonhos continuam acontecendo, mas eles não encontram mais espaço coletivo para elaboração. Na maioria das vezes, eles são esquecidos quando a gente acorda e são ignorados ao longo do dia, ou pelo menos só até eles voltarem pra gente na forma de mercadoria. Bom, isso é uma coisa que eu venho pensando, né? Foi quando eu decidi bolar esse roteiro e falar um pouquinho sobre esse assunto, porque aparece muito pra mim, não sei se aparece pra vocês, mas a estética Dreamcore aparece muito. Acho que o meu algoritmo entendeu que é uma coisa que me interessa, que prende a minha atenção, então eu tenho recebido bastante, tenho consumido bastante dessa estética, e eu comecei a pensar sobre isso de uma forma mais crítica. E aí eu me dei conta de que nos dias de hoje nós estamos cercados por essa estética, mas ao mesmo tempo nós não falamos dos nossos sonhos. Então eu vi aí uma contradição, pensei, dá uma boa ideia para um vídeo. E o fato é que tem filmes, tem música, as redes sociais, moda, internet, que usam a estética onírica para produzir experiências sensoriais consumíveis. E aí o fato de, ao mesmo tempo, nós termos parado de falar sobre os nossos sonhos, aponta para uma transformação na forma como nós estamos lidando com aquilo que é subjetivo. Então, eu gostaria de colocar duas perguntas. A primeira é: o que mudou? E a segunda, o que tem por trás dessa mudança? São essas duas perguntas que eu vou tentar responder nesse vídeo. Vamos lá? Vamos começar então falando dos sonhos. De acordo com o dicionário, o sonho significa reunião de imagens, ideias e pensamentos que aparecem no pensamento durante o sono, no momento em que alguém está dormindo. Uma outra definição para a palavra diz que o sonho é a associação de imagens frequentemente desconexas ou confusas que se formam na mente da pessoa enquanto ela dorme. Bom, isso posto, eu gostaria de elaborar um pouquinho a respeito do sonho. Esse processo psíquico que nos ocorre então todas as noites, um dia já foi tratado como uma fonte legítima de conhecimento. E na verdade, ainda é em algumas culturas, né? Os sonhos eram escutados com bastante atenção. Eles eram interpretados como sinais ou mensagens importantes. Eles eram parte da experiência humana que era considerada para a tomada de decisões até. Na Mesopotâmia, por exemplo, os sonhos eram considerados uma comunicação direta dos deuses. Na Grécia Antiga, existiam templos que recebiam peregrinos que dormiam lá em busca de sonhos curativos. Essa é uma prática chamada incubatio. O sonho era parte do tratamento e ele era analisado e escutado com atenção como uma mensagem de cura. Os sonhos também tinham um espaço bastante relevante na tradição bíblica. Por exemplo, José, filho de Jacó, interpretou os sonhos do faraó, mudou o destino do Egito. Em outra passagem, é por meio de um sonho que José decide não abandonar sua esposa grávida. O sonho ali é revelação, é orientação divina. Agora eu vou dar um salto gigantesco para o século XIX. Então, falando agora, lá da época do nascimento da psicanálise, por volta do século XIX, XX, Freud propôs que os sonhos fossem uma via de acesso ao inconsciente. Para o Freud, então, o conteúdo manifesto dos sonhos significava um encobrimento dos desejos e dos conflitos inconscientes, que apareciam na forma indireta por meio de símbolos, deslocamentos e condensações. Então, através do Freud, os sonhos nunca dizem exatamente o que eles querem dizer. O sonho insinua, embaralha, ele transforma. Uma emoção pode virar uma imagem, uma lembrança pode virar uma metáfora. Por isso que interpretar um sonho exige tempo, exige calma, exige escuta, exige disponibilidade, e é uma coisa que só pode ser feita pelo sujeito que sonha. Agora, por outro lado, o discípulo de Freud, Carl Jung, mais tarde defenderia que os sonhos também pertencem àquilo que ele chamou de inconsciente coletivo, ou seja, uma camada profunda da psique humana que conecta os indivíduos a experiências arquetípicas da humanidade. Então, para Jung, sonhar é também ter acesso à memória ancestral, uma linguagem que atravessa culturas, que atravessa épocas. E aí, com o avanço da racionalidade moderna, isso foi se perdendo. Essa escuta dos sonhos foi sendo silenciada, foi perdendo importância. O sonho passou a ser visto como superstição, devaneio, como um delírio, algo que
não vale a pena se debruçar sobre. E a ciência, ao buscar objetividade, se afastou da subjetividade dos sonhos. E ao mesmo tempo, e essa é a contradição que eu quero ressaltar nesse vídeo, o capitalismo contemporâneo se apropriou da estética onírica para vender experiências que simulam o próprio estado do sonho. Isso nos remeteu à ideia de que hoje nós estaríamos vivendo na era do capitalismo artista. Esse conceito foi desenvolvido por dois franceses, o Gilles Lipovetsky e o Jean Serroy, que são pensadores e pesquisadores da cultura contemporânea, e eles definem o capitalismo artista, então, da seguinte forma, abre aspas, o capitalismo artista tem de característico o fato de que cria valor econômico por meio do valor estético e experimental. Ele se afirma como um sistema conceptor, produtor e distribuidor de prazeres, de sensações, de encantamento. Em troca, uma das funções tradicionais da arte é assumida pelo universo empresarial. O capitalismo se tornou artista por estar sistematicamente empenhando em operações que, apelando para os estilos, as imagens, o divertimento, mobilizam os afetos, os prazeres estéticos, lúdicos e sensíveis dos consumidores. O capitalismo artista é a formação que liga ao econômico, à sensibilidade e ao imaginário. Ele se baseia na interconexão do cálculo e do intuitivo, do racional e do emocional, do financeiro e do artístico. Fecha aspas. Então, tendo como base essa definição, se os sonhos pessoais perderam espaço na conversa, a estética dos sonhos ganhou bastante relevância na cultura contemporânea na forma de um produto que gera bastante lucro. Basta a gente olhar para a indústria do cinema, a indústria da música, falando especificamente sobre os filmes, eles não se limitam a retratar o sonho, né? Mas eles também tentam produzir a própria lógica do sonhar, usando recursos como, por exemplo, narrativas que se quebram, tempos que não seguem uma lógica linear ou uma ordem linear, personagens que mudam de forma ou de identidade. Na música, são vários exemplos de artistas que criam paisagens sonoras que lembram devaneios, e são músicas que não necessariamente falam de sonhos, não necessariamente descrevem os sonhos diretamente, mas que evocam estados de suspensão, como se nós estivéssemos entre o sono e a vigília. E a ideia é provocar o espectador a ter essa sensação mesmo, porque é algo que soa familiar, mas ao mesmo tempo é estranho e inquietante, né? E isso acaba oferecendo uma experiência visual que lembra o inconsciente, uma espécie de devaneio compartilhado em forma de imagem. E essa proliferação não é casual. Isso acontece porque as pessoas se interessam por esse conteúdo e porque elas param para assistir. Porque essa estética desperta muitas sensações em nós, desde medo até um profundo relaxamento. O mercado, sabendo disso, captura a estética desse movimento, cuja origem são os nossos sonhos, e nos devolve na forma de uma experiência que você compra ou com seu dinheiro ou com a sua atenção. Agora falando um pouquinho sobre a diferença fundamental que existe, então, entre esse sonho que acontece à noite e o sonho que nós consumimos como estética. O primeiro é imprevisível, é desconfortável e muitas vezes é perturbador. Ele nos confronta com algo que nós muitas vezes não queremos ver em nós. Agora, o segundo que a gente consome, ele é controlado, ele é roteirizado, ele é agradável, nos oferecendo então uma ilusão de profundidade sem que a gente corra o risco de nos depararmos com algo que nós não queremos ver em nós mesmos. Algum indício de alguma verdade que está lá bem no fundo, escondida no inconsciente, que a gente não quer lidar. Agora, voltando para Lipovetsky e Serroy, eu vou falar um pouquinho sobre os prós e os contras dessa captura da estética onírica pelo mercado. Vamos começar com os problemas, né, com os contras. Bom, o primeiro deles é a superficialização, que é quando a estética vira um fim em si mesmo e a aparência domina mais do que o sentido. O segundo é a mercantilização do sensível, que é quando a sensibilidade vira produto, ou seja, o capitalismo artista captura as emoções, os sonhos, os imaginários para vender, por lucro. O terceiro é saturação e aceleração, que é quando há excesso de estímulos, de imagens, de trends, de microestética, muito familiar. E nesse caso, nada dura, tudo é rapidamente substituído. O quarto é a perda de sentido simbólico, que é quando as imagens estéticas não necessariamente se conectam a tradições, ritos ou significados mais profundos, né? E dessa forma elas ficam rasas, ficam instantâneas e perdem um pouco do sentido. Parece tudo muito negativo e catastrófico, mas na verdade
Lipovetsky e Serroy trazem alguns pontos positivos e colocam na balança. Eles são: 1. A democratização da sensibilidade, que é quando a estética deixa de ser algo que é só um privilégio da elite e todo mundo passa a ter acesso à beleza, a design, à moda, a imagens impactantes. Segundo, a criatividade expandida, que é quando há mais liberdade de experimentação, né? E exige hibridismo, ou seja, as fronteiras entre alto e baixo, entre arte e cultura pop, se dissolvem e isso gera inovação. Interessante, né? Terceiro, pluralismo e diversidade, quando cada um constrói a sua própria estética e sua forma de expressar a identidade. Isso abre espaço para nichos e microculturas. Por fim, a valorização da experiência, que é quando a vida cotidiana ganha intensidade sensorial. Então os ambientes se tornam mais bonitos, os objetos se tornam mais funcionais e melhor desenhados, a cultura visual se torna mais vibrante. E aí, pessoal, para ir fechando aqui o vídeo, hoje a escuta dos sonhos parece cada vez mais rara. Não por falta dos sonhos, mas por falta de espaço para a gente elaborá-los. Porque o tempo do sonho é o tempo da pausa, é o tempo da escuta, e esse tempo está em extinção. Nós vivemos em uma aceleração constante. Nós dormimos menos, nós acordamos com pressa, e quando a gente vê, a gente nem lembra dos nossos sonhos. E quando nós lembramos, nós nem sabemos o que fazer com eles. E aí, a pergunta que eu queria deixar, né, depois de ter trazido essas reflexões, é o que nós perdemos quando nós deixamos de escutar os nossos sonhos. O que nós perdemos individualmente e o que nós perdemos como sociedade. Porque uma coisa que já teve bastante importância e relevância no passado, hoje em dia parece que nós perdemos de vista. E aí talvez nós estejamos perdendo mais do que nós imaginamos, né? Porque os sonhos não são só sobre o que acontece durante a noite. Eles também são sobre coisas que nós não conseguimos dizer durante o dia. Eles falam de nós, mas por outras vias. Por imagens, por sensações, por deslocamentos. Então eu gostaria de ressaltar que recuperar o valor dos sonhos não é voltar ao passado, não é abandonar a razão. É, na verdade, reconhecer que há formas de saber que não cabem em fórmulas. E a verdade sobre nós e sobre o mundo que a gente vive hoje, que aparecem em fragmentos, que há partes de nós que só se mostram quando nós não estamos tentando controlá-las. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. E se você gostou, dá um like, comenta, manda para algum amigo, alguém que você acha que pode se interessar por esse vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.